Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz, meu filho, descanso e paz, em mim vais achar. Cristo, eu te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém, irmão. Amém? Deu um probleminha que eu não estou conseguindo controlar o áudio de todo mundo. Vamos tentar liberar todo mundo aqui, né? Mas a gente vai dar continuidade. Amém? Antes da gente entrar, né, na palavra, eu queria até pedir falei para o Kia, pedir para a Gi para dar né, dar um testemunho hoje. Gi, tá no jeito aí? Amém? Isso, vamos fazer essa parte do testemunho agora. Contar o que Deus fez e aí a gente depois dá continuidade, amém? Pode falar? Tá todo mundo escutando? Amém, pode falar.
A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. Vou tentar ser breve, mas o testemunho é grandioso. Até ontem o Kevin falou coisas que eles tinham me omitido. Eu fiquei surpresa com o agir de Deus. Lá pro dia 7, mais ou menos, o Kia começou a sentir algumas coisas, começou a não se sentir bem. E aí, até então, eu pensava, como ele já tinha até testemunhado para vocês, lá no começo da quarentena, minha sobrinha contou alguns sintomas, ele começou a ter, eu achei que era alguma coisa de novo, mexendo com o emocional dele. E aí, no sábado, ele ficou na sexta, ele não ficou bom, não ficou bem. Aí, no sábado, eu tinha várias encomendas para entregar, e ele jogado no sofá. E eu embalei todas as minhas encomendas para levar. E a gente foi, levei tudo para o carro sozinha, porque ele não estava bem. E ele foi sem falar comigo o tempo todo. Aí eu falei, você não quer conversar? Aí ele falou, não é isso, é porque se eu falo, eu fico cansado. Eu falei, tá bom. Voltamos para casa, comemos, ele foi dormir, o irmão dele ligou para ele, ficou conversando com o irmão dele. Para mim, ele estava melhorando. E, surpreendentemente, quando foi ontem, ele falou isso para mim. Falou que do sábado para o domingo, que foi Dia das Mães, que foi um dia crítico para ele. E ele falou que de madrugada ele não conseguia respirar. Mas ele também não me chamou. Aí ele falou que o ar não vinha, ele não conseguia respirar nada. E ele contando aquilo para mim ontem à noite, na hora que a gente foi dormir, eu falei, gente, não acredito. Como o Senhor foi bom. E ele falou assim que ele orou de madrugada, eu dormindo. Ele orou e falou assim, Senhor, não me leva. Por quê? Se eu morrer agora, eu não vou ter nem velório, Senhor. Eu não vou ter louvor para mim lá, o pessoal reunido, louvando, adorando a Deus, adorando o Senhor, e não vai ter nem risada no meu velório. Então não me leva agora não, me poupa. Ele ainda falou isso com o Senhor. Aí eu olhei para a cara dele e fiquei espantada. Eu falei, mas por que você não me chamou no dia? Ele falou, não vinha, no ar não vinha. Eu falei, meu Deus. Foi quando no domingo ele estava muito ruim, nós não conversamos com ninguém, a gente não falou para ninguém, ele estava muito, mas muito ruim mesmo. E eu falei, então, ó, é o seguinte, você tem duas opções, nós vamos pro HM agora ou nós vamos orar. Eu não tenho outra coisa para fazer. Aí ele falou, como é ceia, eu não quero ir para o hospital hoje, então a gente vai orar. E tá bom. Nós oramos naquele momento, e aí eu lembro que ele começou a orar, e aí começou a faltar palavra, porque ele não conseguia falar por causa da falta de ar. E aí eu comecei a orar, e Deus me levou a passar as mãos nas costas dele. E eu estava terminando a oração, e ele falou, continua passando a mão nas costas, porque Deus está liberando eu respirar. Aí eu falei, amém. E aí eu comecei a expulsar tudo, coloquei os 7 direitos que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Comecei a invocar os 7 direitos, comecei a pedir para o Senhor limpar os pulmões dele. Aí a gente almoçou, mas antes disso, eu lembro que, como era Dia das Mães, a gente tinha feito uma feijoada com a minha mãe. E eu cheguei para ela e falei assim, mãe, o que eu tô achando melhor para ela não subir, porque ele tá sem paladar, tá sem olfato, ele tá muito ruim. E a gente não sabe o que ele tem. Aí ela ficou super chateada, mas super. A fisionomia dela assim, despencou. E eu falei, olha, eu vou trazer aqui o prato para a senhora come aqui, mas eu lembro que ela ficou chateada. E como a gente tinha orado, eu falei para o Kia, eu falei, Ezequias, é o seguinte, ou eu creio na palavra, se eu não creio na palavra, eu prefiro morrer. Nós oramos, eu creio na palavra, do que eu estou vivendo. Então, eu vou lá falar para minha mãe, falar assim, olha, mãe, se ela quiser subir, fui lá, desci na casa dela, falei, olha, mãe, Tia não está bem, nós oramos,
Mas eu prefiro crer na palavra. Porque se eu não crer na palavra, eu prefiro a morte. Eu creio no Senhor Jesus. Se ela quiser subir, ela sobe na fé. Mas ele não está bem. E ela subiu para almoçar. E a gente não sabia que ele estava com a Covid. Passou a segunda, aí a gente foi na sede, levamos o dízimo, levamos nossas ofertas que ele gosta de levar lá. Aí a gente voltou, esperamos começar o culto de ceia. E aí, no final do culto, ele continuou ainda não tão bem, respirando, mas com dificuldade. Quando chegou no culto de ceia, o pastor ministrou uma oração e ele falava que, abençoando os irmãos, né? Não lembro muito bem do que o pastor orou naquele dia, mas naquele momento da oração que o pastor Takayama fez, ele sentiu que os 2 pesos que ele tinha nos pulmões caíram. E ele falou, nossa, acabou de cair os pesos dos meus pulmões. Eu falei, glória a Deus. Aí veio a segunda-feira, ele ainda meio assim, o paladar não sentia, o olfato não sentia. E na terça ele falou, vamos para o hospital. Eu falei, tá bom, almoçamos e fomos. E aí quando a gente estava no hospital, eu passei os sintomas que ele estava sentindo no PS, a moça já falou, senhora, pega ele, leva ele correndo para lá do Covid, para ir para lá, não é aqui não. Como se a gente fosse zumbi, sabe? Foi muito estranho. E aí, quando eu me vi, eu estava dentro da ala do Covid, Turquia. E aí ele fez a triagem e tudo. Aí, na hora que ele foi passar no médico, o que eu sempre brinca que fala assim, que tem medo de eu ser presa lá. Eu falo demais, eu quero saber muita coisa. E aí eu fui falar com o médico já não deixou eu falar. São todos militares, né? E já me falou que eu não podia nem ficar ali. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei afastada. E só que eu comecei a louvar uma alegria, uma paz no meu coração. Eu comecei a louvar. E nesse momento a luz do hospital caiu, a energia toda do hospital caiu. Aí eu falei, Senhor, tem a sua mão, não é possível. Estou aqui louvando e a energia cai. E aí ele passou para o Kia fazer o teste do Covid no dia seguinte e tirar uma radiografia. Na quarta-feira de manhã nós voltamos, fez o teste da Covid e tirou a radiografia. Até então a radiografia tinha dado que os pulmões estavam limpos. E a gente voltou para casa, porque tinha que esperar o resultado. Aí eu tinha um irmão da sede, o irmão Alex, que me deu um suporte também, de ficar qualquer coisa que eu precisasse. E na quarta, à noite, eu falei, vou comprar um termômetro, porque eu não sei como está a temperatura dele. E quando eu vi, ele estava com febre à noite, na quarta-feira. Ele ficou com febre na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Só que quando foi na quarta-feira que eu tirei a febre dele, já falei que você tá bem, você quer voltar para o hospital? Ele, não. Aí na quinta-feira também, quando eu fui tirar a febre dele, estava mais de 38. E ali à noite me deu uma angústia dentro do meu coração muito grande quando eu vi a febre dele. E eu sem saber se ele estava com a Covid, sem saber se eu tinha pego, sem saber se minha mãe podia ter pego, porque ela é de risco. Foi muito assustador. Até eu estava conversando com a Carol num desses dias, por mensagem, e eu comecei a chorar com a Carol. Falei, Carol, estou me sentindo muito sozinha, sem saber o que fazer. E a Carol, calma, você não está sozinha. E aí, eu ia nessa noite, ele falou, vamos orar? E a gente orou. Só que nós oramos e a minha aflição, eu estava com uma aflição muito grande dentro do meu coração. E a aflição não parava. Não cessava a angústia da minha alma. E eu deitei no sofá com ele, assim, ficamos ali. E nesse momento foi quando Deus falou comigo. E Deus começou a falar.
E eu falei, tia, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E ele falou, o que Deus está falando? Eu falei, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia, tia? Pega a minha Bíblia. E Deus me fez e colocou aquela mensagem que até postei dos irmãos, que Deus me fez abrir a passagem que estava lá em 2 Crônicas 20:17. Está escrito, né? Nessa batalha eu não terei que pelejar. Postai-vos, ficais parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Depois dessa palavra, o Senhor acalmou meu coração de uma tal maneira que não tem como falar. Foi uma paz muito grande que Deus colocou no meu coração. Aí, nessa hora, eu falei, Senhor, seja negativo esse exame, seja positivo esse exame, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco e o Senhor vai dar vitória. Aí, passou os dias, até no sábado ele ainda estava com febre e veio o resultado no domingo. Aí, a gente pediu para o irmão lá da sede que é militar entrar, porque eu já tinha pedido a senha lá da PM, e esse irmão, na hora, ele falou, né? Tia, você tá bem? E eu falou, tô. E a Gi, como que a gente tá? Aí, nessa hora, eu falei, deu positivo. E aí, a gente pegamos, oramos, agradecemos a Deus, porque ele estava bem. Ele, apesar de ser positivo, ele estava bem. E era um livramento do Senhor. Aí passou a segunda, a gente foi para o hospital, e quando eu orei, falei, Senhor, prepara o melhor médico para cuidar dele. Ele é seu filho, prepara o melhor. E Deus preparou uma médica cristã, e ela pegou e falou, Ezequias, pegou o bichinho, né? E aí ela falou, vamos tirar uma toma para ver o quanto está comprometido o seu pulmão. Senão o senhor vai ficar internado. E eu pensei, meu Deus, se eu ia ficar internado, meu Deus do céu, eu estava com medo era disso. Aí, quando a gente tirou a tomo, ela falou assim, ó, seu Ezequias, só tem pequenas sequelas. E hoje, na tomografia que eu peguei dele, consta que foi acometido quase 25% do pulmão. E ele, com quase 25% com a infecção do Covid, ele já não respirava direito. Imagina para quem é acometido com mais sequelas. Então, o negócio realmente é muito sério. E aí, eu peguei hoje o exame dele, eu vi o quanto Deus foi bom com a gente. E aí, quando foi nessa médica, quando ela falou assim, o senhor não vai precisar ficar internado, eu gritei, eu falei, glória a Deus! Aí ela falou assim, você serve a Deus aonde? Aí que a gente viu que ela era cristã. E ela passou as medicações acabaram agora, na segunda-feira, já acabou as medicações. E aí me veio, né, as pessoas falando assim, você tem que fazer o exame, você não tem que fazer o exame. Ele está falando aqui, que a médica tinha dito, né, para ela ver que a gente era cristão, ela falou, seu Ezequias, Deus poupou a sua vida. O Senhor foi muito bom com você. Porque o Senhor é de risco, o Senhor tem hipertensão e o Senhor tem diabetes. E aí foi quando as pessoas ficam falando, né? Tem que fazer o exame, você sabe, eu, o tempo todo, graças a Deus, eu me mantive saudável. O tempo todo eu treinei, minha fisioterapeuta está passando treino para mim, fazendo exercícios aeróbicos o tempo todo, e eu não me sentindo nem um pouco com nenhum tipo de sintoma, com a glória de Deus. Comecei a cuidar da minha mãe, comecei a ver se ela tinha algum tipo de sintoma, comecei a proibir ela de vir aqui, mas eu comecei a ver se ela estava com febre, perguntava dos sintomas, se ela estava com problema de respiração. Também não, com a glória de Deus. Aí foi quando, ontem, as pessoas falando assim, né? Algumas pessoas, você precisa fazer um exame, porque
dizem que a Covid causa sequelas, mesmo você sendo assintomática. E eu falei, Deus, o que você quer que eu faça? Porque eu aprendi que para cada situação, uma oração. Eu estou vivendo um milagre, Pai. Um milagre do Senhor. Se o Senhor quer que eu faça o exame, eu faço. Mas se você não quiser, eu não vou fazer, porque a glória é sua. Nós não somos desse mundo. E eu lembro que lá no começo da quarentena, eu falei para o Kia, Kia, se esse vírus entrar em mim, ele vai morrer em nome de Jesus. Porque em nós corre o sangue de Cristo. Nós tomamos a ceia, e nós, dentro de nós, pela fé, corre o sangue de Cristo. E eu creio, e eu vivo, e eu creio nisso. Eu vivo aquilo que a gente tem escutado. Eu preciso viver pela fé. E aí foi quando, hoje, eu orei ontem, e hoje, lá no HM, o Kia vai ter que refazer um exame para ver se ele já não é mais transmissor e se ele também não é mais, se ele já criou anticorpos, né? E nisso que a gente estava lá conversando com a moça, a enfermeira, ela falou assim, a senhora também vai ter que fazer o exame, porque a senhora mora com ele. Quem mora com ele vai ter que fazer o exame, porque vocês estão juntos. Aí eu falei para o Kia, bom, é a resposta que eu estava esperando da parte de Deus. Então, aí eu nem vou precisar fazer no particular, porque o próprio HM que vai fazer os exames. E nisso eu já vou colocar minha mãe também, porque ela conviveu muito com a gente aqui esses dias, antes ele sendo com a Covid, ela estava direto com a gente, então eu já vou colocar ela nesse pacote também. E o que a gente vive hoje é um milagre, porque o Kia está se recuperando super bem, ele está fazendo os exercícios respiratórios, já está fazendo com menos dificuldade. Ele fez com muita dificuldade semana passada, doeu até os pulmões dele. E hoje, graças a Deus, a gente está vivendo tudo que a gente viveu. Deus estava com a gente o tempo todo e eu só tenho que glorificar Deus por tudo. Porque o que a gente passou não foi fácil. Ele ocultava de mim os sintomas para eu não me preocupar, e eu tinha as minhas aflições e eu chorava sozinha para ele não ver que eu estava aflita por ele, de não saber o que ia acontecer. Mas o Senhor foi maravilhoso, eu só tenho que glorificar Deus por tudo que Ele fez por nós. E obrigada aí por me escutarem, por dar esse testemunho que é para a glória de Deus. E a gente agora a gente só está orando para a recuperação dele, para os pulmões dele ficar mais saudável do que já era, né? Em nome de Jesus. E a gente vê o quanto o Senhor tem guardado a igreja dele, porque nossos irmãos estão sendo aí, de repente, acometidos com o vírus, mas Deus tem poupado todos nós. E eu agradeço a Deus aí pela oportunidade que o pastor deu para a gente estar contando o testemunho e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Só um complemento, eu não preciso nem pregar, irmãos, né? Só esse testemunho já é a prova de Deus, né? Porque nesse testemunho tem um monte de livramento. Livramento da vida do Kia, da vida da Gi, da vida da mãe da Gi, né? Então, só nesse testemunho já tem um monte de livramento. Mas uma coisa interessante que eu peguei na Bíblia aqui, que fala em Romanos 5, versículos 1 e 2, né? Romanos 5, 1 e 2. Quem quiser acompanhar. Que naquela hora que a Gi, ela estava aflita, né? E ela pegou a Bíblia e Deus falou com ela, né? E depois ela sentiu a paz. Isso aqui é resumido nessa passagem. Amém? Romanos 5, 1 e 2 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a justificação vem pela fé
né? Fé no quê? Fé na palavra, fé em Cristo, fé no sacrifício dele. Ele é a própria palavra. Então, Deus levou a agir para uma passagem em que Deus justificou, né? Em que Deus trouxe a paz através da justificação que vem pela palavra de Deus. Então, naquele momento, né? E é através da fé nesta palavra de Deus que nós temos acesso a esta graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Então, tudo isso foi o que aconteceu naquele momento em que Agi pegou a Bíblia e Deus falou com ela, né? Que Deus tocou no seu coração. E uma coisa que eu queria... Gente, a gente tem tantas bênçãos dentro desse testemunho, né? Mas uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar aqui, eu queria ler com os irmãos lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus 7, no versículo 7, diz assim: Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, naquele momento em que o Kia estava assistindo, né? Ele agia assistindo a Santa Ceia. E eu notei que nesta ceia o pastor deu uma bênção diferente. Eu até comentei aqui com o Carol, a gente percebeu que o pastor deu uma bênção diferente neste dia. Ele deu uma palavra de bênção. E através desta palavra de bênção, veio, né, Deus sarou o que ali, Deus começou a amenizar todos os sintomas a partir daquele momento. E está escrito, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, a bênção vem do maior. Eu lembro que... eu acho que eu até contei esse testemunho, mas só resumidamente, né? Eu lembro que em 2012, né, nós estávamos tentando vender o nosso apartamento onde nós morávamos antes, né? Porque os nossos filhos já estavam ficando grandes, né, entrando na adolescência e eles dormiam no mesmo quarto, né? Então aí a gente orou, pediu ao Senhor para ter um apartamento com mais um quarto, né, maior para acomodar melhor, né, os meus filhos. E aí nós oramos, colocamos o apartamento à venda e o apartamento ficou o ano todo de 2012 à venda e nada. E várias pessoas iam olhar, corretores e tudo mais e nada. E eu lembro que no final do ano, no culto de ação de graças, o pastor Takayama, foi um culto só de louvores, né? E no final do culto, o pastor deu a bênção. E eu senti naquele dia que o pastor tinha dado uma bênção. Realmente tinha vindo a bênção de Deus através da vida dele. E na semana seguinte, apareceu o comprador para o meu apartamento. E a gente conseguiu vender. Quer dizer, o ano todo tentando vender. Depois eu conto. Se eu não contei isso para os irmãos, eu conto com mais detalhes, né? Então, assim, aconteceu a mesma coisa, né? A palavra da bênção, né? O pastor mesmo, ele fala, irmãos, eu não sou nada, mas o que está em mim é o que é precioso, que é valioso, que é a unção, né? O Espírito Santo. Então, ele tem, né, a unção do Senhor. Ele é o primogênito desse ministério. Então, a bênção vem sempre do maior para o menor. É declarada a bênção. Então, eu senti que Deus usou a vida do pastor para dar uma bênção na Santa Ceia. E indo lá para Romanos, no capítulo... Romanos não, Gênesis, desculpa, irmãos. Gênesis 14, a gente tem um exemplo disso, da questão em que Abraão é abençoado por Melquisedeque. Mas por que Deus coloca Melquisedeque para abençoar Abraão? Porque não tinha ninguém superior a Abraão. Quem que era Abraão? Abraão era o pai da fé, né? É o primeiro, aquele que creu. Então, Abraão era o pai da fé. Foi onde começou, né? A fé foi em Abraão. Quem que era maior que Abraão?
certamente na terra haviam pessoas maiores que Abraão num contexto civil, né? Num contexto natural, né? Um rei era superior a Abraão, mas no contexto espiritual não tinha ninguém superior a Abraão. Então Deus teve que enviar Melquisedeque, que era rei de Salém, ele não era só rei, mas ele era sacerdote, para abençoar a vida de Abraão. Tanto é que em Hebreus é comparado Melquisedeque com Jesus. Fala do sacerdócio eterno do sacerdote Melquisedeque, né? O sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio eterno do Senhor Jesus. Então, tanto é que a Bíblia não ilustra de onde que vem, né, a genealogia de Melquisedeque. Então, possivelmente, Melquisedeque deve ter sido até o próprio Senhor Jesus, né, que veio abençoar a vida de Abraão, né? O pastor Takayama já deu várias insinuações de que fosse realmente isso que aconteceu. E em Hebreus nós temos quase que a certeza de que Melquisedeque praticamente era Jesus, porque fala do sacerdócio, ou que pelo menos ele representava a figura do Senhor Jesus ali, porque ele era rei e sacerdote, e a palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele era rei e sacerdote. Então, Melquisedeque é a figura do Senhor Jesus. E está aqui no capítulo 14, depois que Abraão liberta Ló, porque ele tinha sido levado cativo, né? Todo o povo ali, né, de Sodoma e Gomorra, entrou uma guerra entre alguns reis ali, e eles perderam a guerra e eles foram levados cativos, e Abraão vai atrás com um grupo de homens e de guerreiros ali, consegue libertar Ló, sua família, todos os cativos e também tudo aquilo que tinha sido levado de pertences do reino, né? Toda a riqueza do reino que tinha sido levado ali, né? Eles conseguem liberar ali, né? Toda a fazenda que tinha sido levado ali, eles conseguem todo o despojo, né? Os despojos, porque quando os reis entravam em guerras, né? Quando um reino vencia o outro, eles levavam tanto pessoas para serem escravizadas, como eles levavam as riquezas daquele reino, que se chamava os despojos, né? E ali Abraão ele consegue liberar todo aquele povo que tinha sido levado cativo e os despojos também, e ele volta. E quando ele volta, Melquisedeque vem, né? Está escrito no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, como que é sacerdote? Até então não se tinha falado de sacerdote. Até então, né, não se tinha falado, só se tinha falado ali de Adão, de Eva, né, de Noé e tudo mais, mas não se tinha falado ainda de sacerdote, né? E de repente aparece um sacerdote, provavelmente era o próprio Senhor Jesus, né? E aqui o Melquisedeque ele vem para abençoar, ele vem até Abraão para abençoar. Então ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, para abençoar o pai da fé, tinha que ser alguém superior no reino espiritual. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe dízimo de tudo. Né? Então aí, depois, Abraão deu o dízimo. Porque também Abraão precisava dar o dízimo e a oferta para alguém superior, né? Como se naquela época não tinha igreja, então tinha que se dar ao sacerdote, então tinha que ser alguém superior. E aqui, o interessante é que fala que Melquisedeque ele trouxe pão e ele trouxe vinho. O que significa o pão, irmãos? Significa a palavra, né? Significa o evangelho. E o vinho significa alegria. Então, aqui, o que Melquisedeque trouxe para Abraão? O evangelho que traz a alegria da salvação. Né? O evangelho de boas novas, que traz a alegria da salvação. Né? Então, com a palavra é que o maior abençoa o menor.
né? É o que o pastor fez. O pastor pegou e citou a palavra. Melquisedeque aqui, ele traz também uma palavra de bênção sobre a vida de Abraão. E é isso que aconteceu. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, irmão. Certamente, né? Não há sombra de dúvida de que o menor é abençoado pelo maior. Então, por quê, irmãos? Porque Deus é assim. Amém? Deus sempre usa o maior para abençoar o menor. E foi o que Deus fez na vida do que através do pastor Takayama. E na Bíblia eu queria comprovar isso para os irmãos, mostrar, né, como Deus faz, como Deus trabalha. Amém, irmãos? Então, Deus, ele é maravilhoso, né? Às vezes, Deus tem um tempo certo, irmãos, para todas as coisas. Amém? Deus está no controle. E quando ele fala conosco, ele traz a paz, ele justifica. Amém? E não tem nada mais gostoso, irmãos, do que ouvir a voz do Senhor e estar em paz através da palavra de Deus pela justificação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Pastor Taqueu, queria que você fizesse essa oração e agradecesse, né, por esse culto e já orasse também por todos, continuar orando, né, pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Tem o Aracaque lá, que ainda está internado. Nós temos alguns outros irmãos que também estão infectados. Tem algumas pessoas precisando de oração. Então, vamos entregar diante do Senhor, né, a vida de cada um e agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo na presença dele. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença e nós queremos ser gratos a Ti, Senhor. Gratos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por cada um de nós, Senhor. Pela vitória na vida de cada um, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por esse culto maravilhoso desta noite, pelas palavras, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir tudo aquilo que Tu tem para nós, Senhor, para que nós possamos ser acalentados nossos corações e fortificados também, Senhor, pela Tua palavra em nossas vidas e nossos corações. E nós agradecemos também, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, por nossos irmãos da sede, Senhor, que estão acamados ainda, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás colocando a Tua mão poderosa, Senhor, e no momento certo, na hora certa, todos estarão saindo, Senhor, cada um para os seus lares, sarados e curados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Pai. E nós colocamos, Senhor, nossos irmãos da sede, Senhor, a Luciana, a Tatiana, o Saulo, o Aracaque, Senhor, Pai, que Tu possa tomar cada um deles, Pai. E todos aqueles que estão, Senhor, infectados, isolados em casa ou nos hospitais, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, libertando ele de todo esse espírito, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Também nesse momento, nós colocamos a vida do nosso irmão Pastor Kia, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando ele, Senhor, toda a sua família, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, libertá-lo ele totalmente, Senhor, 100% dessa pandemia, Senhor. E que em breve ele estará junto conosco, Senhor, para participarmos conosco em comunhão contigo na Tua palavra, Pai. Abençoa ricamente a vida dele, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por essa vitória até aqui na vida do nosso irmão Pastor Kia, Pai. Pai, que Tu possa tomar cada um dos nossos irmãos, Senhor. Abençoa cada irmão, cada família que está representada, Senhor. E nós queremos agradecer, Senhor. Também, Senhor, pela direção desse ministério, Arpoador, Butantã, Senhor. Pela direção do nosso pastor Vaguinho, Senhor. Que pelo Teu Santo Espírito, então, tem nos dado a direção, Senhor, para tudo.
e nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Também, Senhor, por tudo aquilo que Tu fizeste, Pai, lá na cruz do Calvário, Pai. Pagaste um alto preço, um preço que é impagável para nós, Senhor. Mas Tu nos deste de graça, Senhor. Pela Tua graça, Pai. E nós somos libertos, Senhor. Assim nós queremos Te agradecer, Senhor. E eternamente gratos por tudo, Senhor, que Tu tem feito e estás fazendo em nossas vidas, Pai. Abençoa a Tua igreja e nós somos gratos por tudo, Senhor. Pelas Tuas palavras essa noite. E queremos agradecer, Senhor, por cada momento nosso desta noite, Senhor. E que Tu possa abençoar cada um e abençoa todos nesta semana, Senhor. Que cada um possa estar, Senhor, protegidos e guardados por Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por este dia, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença e compartilhar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Despede-nos debaixo da Tua graça, da Tua unção, da Tua bênção. Sê com cada um, visita o lar de cada um, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos. Sê com todos, aqueles que não puderam entrar, Senhor, visita a vida de cada um. E que todos possam conseguir, Pai, estar assistindo aos cultos, as pregações, os louvores, possam conseguir entrar, Senhor, nesses cultos que nós estamos fazendo na semana, Pai, para que nós possamos estar cada dia mais na Tua presença, Senhor, e Te louvar e Te agradecer por todas as coisas. Abençoa cada um dos Teus filhos. Abençoa os dízimos e as ofertas que estão sendo entregues na Tua casa. Santifica para a Tua obra e nos dê a Tua palavra de bênção, que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Aleluia. Glória a Deus.